Boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma live. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Estão aí do outro lado. Nós vamos trazer aqui uma palavra do Senhor ao seu coração. Palavra qual o Senhor colocou no meu coração. Eu estava aqui orando, buscando a face e a direção do Senhor, que se encontra aqui no livro do profeta Isaías 38, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu-se de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhes disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou-se Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aqui a palavra do Senhor fala do rei Ezequias. Rei Ezequias, ele era um rei que ele era muito abençoado por Deus. Porque tudo quanto Deus mandava ele fazer, usava do profeta Isaías para falar com ele, e ele obedecia. Ele era obediente à voz de Deus, ele era temente à voz de Deus. E a palavra do Senhor fala que durante esse tempo que ele estava sendo obediente a Deus, a palavra de Deus, ele estava sendo abençoado, ele era muito próximo. Em todas as áreas da sua vida ele tinha uma prosperidade muito grande. Então aquilo elevou seu coração. De uma tal maneira que ele parou de dar ouvido para Deus. Enquanto ele estava dando ouvido para Deus, ele estava sendo abençoado, sendo muito próspero em todas as áreas e sentidos, sabe? Mas e a partir do momento ali que ele parou de dar ouvido para Deus, o negócio começou a dar errado e dar para trás. E certo dia, Deus usa do profeta Isaías para falar com ele, que não era para ele fazer aliança com o Egito. E ele não deu ouvido. Ele achou que ele era autossuficiente, que ele era dono de si mesmo. E como ele estava sendo muito abençoado, e ele achou que Deus ia continuar abençoando ele daquela forma, e ele continuou naquele caminho. Largou de ouvir a voz de Deus, e a palavra de Deus fala que ali o povo começou a perecer. O que significa Egito? Podemos pensar aqui o que tem lá no Egito. No Egito tem um sol escaldante, no Egito tem escassez de água, escassez de comida, escassez de alimento. Lá no Egito tem escassez de alimento, escassez de água, aquele sol escaldante e o espinho, né, dos cactos, porque lá não tem árvore, não é um lugar cheio de plantas, né? É um lugar de escassez. Então podemos ver aqui que a pessoa, quando deixa de ouvir a Deus, deixou de ouvir a Deus, ele foi fazer aliança com o Egito. E Egito é só escadante, é sofrimento. Aí vai ter falta de tudo lá no Egito. Quando a pessoa deixa e abandona Deus, ela começa a passar necessidade, ela começa a perecer. Ela começa a ter ausência de tudo. Ali o Egito significa ali sol escaldante que queima, né? O corpo, o rosto. É muito quente. A falta do alimento, porque Egito
é o lugar que não tem alimento. Dificilmente encontra alimento porque não tem plantação. E a falta de água. Lá não tem rio no Egito. Dificilmente você vai ver um rio lá no Egito. Então o povo estava em escassez lá no Egito. Então a palavra do Senhor fala que, trazendo aqui, voltando de novo a palavra do Senhor, quando ele fez aliança com o Egito, o povo começou a padecer necessidade, porque o povo do Egito vinha e saqueava o alimento deles. Começaram a guerrear, começaram a tomar tudo que eles tinham, porque no momento que ele uniu, foi de boa. Eles devem ter feito um acordo ali, e tudo, no começo tudo começou a caminhar bem. Mas depois o negócio começou a dar errado, começou a dar para trás. Porque o Egito, que no início era amigo, tornou-se inimigo. Começou a tomar os bens que ali o povo de Deus tinha. Aonde o rei Ezequias estava reinando. E chegou até um certo dia que a Síria, o povo ali da Síria, estava ameaçando o povo de Deus ali com uma ameaça mortal. Então ali estava tudo desesperado. Ezequias começou a clamar ao Senhor. Ele se prostrou diante de Deus e começou a buscar a face de Deus, começou a clamar a Deus, depois de ter abandonado a Deus e deixado Deus de lado, andando segundo o propósito do seu coração. E nós, como não abandonamos Deus e deixamos Deus de lado, o negócio começa a andar para trás, não começa a caminhar para frente. Sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. Sem a presença de Deus e sem a direção de Deus nós fracassamos. Perdemos a nossa fé. Primeira coisa que nós perdemos é a nossa fé, que a pessoa que quando perde a fé em Deus, ela abandona Deus. Abandona os preceitos de Deus. E deixa de fazer a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, sai do propósito. E quando nós saímos do propósito de Deus, o negócio começa a caminhar para trás. Aí o que acontece? Deus deixa Ezequias caminhar sozinho. Enquanto nós estamos andando com Deus, buscando a Deus e fazendo a vontade de Deus, Deus está ali com a gente, caminhando com a gente. Mas a partir do momento que o rei Ezequias começou a deixar Deus de lado e andar segundo o propósito do seu coração, fazer segundo aquilo que dava no seu coração, na sua mente, achando que ele era autossuficiente, o que acontece? Deus deixou ele caminhar sozinho. E se nós deixar Deus de lado, Deus deixa nós sozinhos. Mas a partir do momento que nós apegamos com Deus, temos um relacionamento com Deus, com intimidade, com sinceridade, com honestidade, Deus ele caminha com a gente e tudo começa a dar certo. Tudo começa a se alinhar e encaminhar. Mas a palavra do Senhor fala que o rei Ezequias ele deixou Deus de lado. Como ele já estava próximo, estava tudo bem, e achou que não tinha necessidade dele ficar dando ouvido aos profetas, ouvido a mensagem de Deus que vinha através da boca do profeta Isaías. E a palavra do Senhor que Isaías se entristeceu de uma tal forma, porque ele começou a ver o sofrimento ali do povo, começou a ver o povo ali perecer, e ele começou a se angustiar por causa da desobediência do rei Ezequias. A palavra do Senhor fala que o profeta Isaías, ele andou nu durante 3 anos. De tanta a amargura que estava na alma, de tanto desgosto. De ver o que com uma pessoa sendo líder, estando na frente, seja de qual for uma obra, quando um líder que está liderando um povo, ele sai do propósito, ele sai da direção de Deus, ali todos começam a padecer. Todos começam ali a chorar e a lamentar. Porque se Deus não estiver no controle, no comando, se as coisas não estiverem alinhadas conforme a vontade e o propósito de Deus, as coisas começam a dar errado. E a palavra do Senhor fala que o povo começou a perecer, porque o povo do Egito começou a invadir. E começou a guerrear e saquear todos os alimentos, tudo que eles tinham ali. E a tristeza do rei Ezequias, do profeta Isaías, foi muito grande. Porque ele estava vendo o sofrimento ali do povo e ele não podia fazer nada.
Porque a parte dele ele já tinha feito, porque ele era um profeta, e o profeta, ele era encarregado de levar a mensagem de Deus para o povo. Deus escolheu ele para isso. E ele estava fazendo a parte dele, sabe? Então ele entristeceu, ele começou a sofrer. E ele não podia fazer nada. Mas a palavra do Senhor fala que certo dia, o rei Ezequias, ele adoece. Em meio àquelas guerras, aquelas lutas, que ele começou a padecer, né? O povo começou a padecer e a sofrer por causa dele. E a palavra do Senhor fala que Deus pega e manda o profeta Isaías ir até ele. Ia até o rei Ezequias. E olha o que Deus fala para o rei Ezequias, que está lá no livro do profeta Isaías 1:38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu-se de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então a palavra do Senhor fala que Deus envia Ezequias, o profeta Isaías, para falar com Ezequias, para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele ia morrer e não ia viver. E aquele decreto vinha da parte de Deus, não era da parte do profeta Isaías, era da parte de Deus. E Deus, quando ele decreta e determina algo para a vida de uma pessoa, se a pessoa não se consertar, não se converter daquele mau caminho que ela está andando, ela vai perecer, porque a palavra de Deus é um decreto. E a palavra do Senhor fala que o rei Ezequias, ele estava deitado na cama, ele vira para a parede e ele começa a chorar muitíssimo. Veio eu que ele deve ter pedido perdão para Deus ali das falhas dele, dos pecados dele que ele tinha cometido ali para trás, se consertado com Deus. E aí ele começa a falar com Deus dessa maneira: Senhor, peço-te que lembre-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aqui era verdade, sim. No início ali para trás, quando ele era obediente a Deus, andava em verdade e santidade, ele era obediente a Deus e ele era abençoado por Deus. Mas a partir do momento que ele parou de dar ouvido a Deus, ao profeta de Deus, a palavra de Deus, o negócio começou a dar errado para ele. O negócio parou de caminhar. E na nossa vida não é diferente. Quando nós começamos a deixar Deus de lado, as coisas param de andar, as coisas param de caminhar. As coisas param de fluir. Quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, o profeta de Deus, os desígnios, porque sempre Deus coloca uma pessoa no nosso caminho, para estar nos orientando, para estar pregando a palavra de Deus, para estar sempre incentivando a gente para caminhar para frente. Mas quando a pessoa acha que ela é autossuficiente, que ela é dona de si própria, ela é dona do seu nariz, e acha que ela pode governar a sua casa, a sua família, a sua vida sozinho, sem pedir a bênção de Deus, porque nós sempre temos que estar pedindo a bênção de Deus, a orientação de Deus e a direção de Deus, a proteção de Deus. E a pessoa que se acha que ela é autossuficiente, ela vai se lascar. Deus deixa ela ir sozinha. Deus deixa nós ir sozinhos. Não é que Deus, como se nós estivéssemos num barco e nós estivéssemos colocando Deus do lado, Jesus para fora do barco. É como se nós colocamos, excluindo Deus da nossa vida. E Deus, ele é educado. Deus, ele é educado. Se você, como se fala, não é por força nem por violência, mas é por livre e espontânea vontade. Deus, ele não obriga você a convidar ele. Se você não quer, Deus não vai te obrigar. Mas se a palavra do Senhor fala que aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora.
Se você chega até ele e clama a ele e pede a graça e a proteção dele, a direção dele e dá ouvido à palavra dele, a palavra do Espírito Santo que é direcionada, você começa a alinhar a tua vida com ele. As coisas começam a encaminhar, a coisa começa a dar certo. Deus não vai deixar você perecer. Deus não vai deixar o inimigo saquear teus bens. Deus não vai deixar o inimigo saquear tua casa. Deus não vai deixar o inimigo destruir o teu lar. Assim como o inimigo estava destruindo ali aquele povo de Deus, por causa da desobediência do rei Ezequias, Deus tinha falado para ele não fazer aliança com o povo do Egito. E ele fez. Ele desobedeceu a Deus. Mas a palavra do Senhor fala que Deus usa do profeta Isaías para falar com ele. Ele começa ali a reconhecer seus erros, ele começa ali a reconhecer seus pecados, e ele começa a reconhecer que sem Deus ele não era nada. Sem Deus ele era miserável sem Deus. Nós sem Deus nós somos miseráveis. O que nós somos sem Deus? Nada. Sem Deus, a palavra do Senhor fala que sem mim nada podeis fazer. Jesus fala. Sem Deus não consegue fazer nada. Ainda que nós tentamos com as nossas próprias forças, com nossos esforços, nós não vamos obter algum resultado. Sozinho nós não podemos fazer nada. E tem gente que luta com as suas próprias forças, tentando construir, obter alguma coisa, mas sem lembrar que existe um Criador, um Deus que fez o céu e a terra e todas as coisas. Para que Deus fez? Deus fez nós para a glória e louvor dele. E muitas vezes as coisas que nós fazemos, sabe, entristece o coração de Deus. Às vezes nós endurece o nosso coração. Por que o rei Ezequias fez isso? Porque ele endureceu o coração dele. Ele endureceu. E o homem, tanto o homem quanto a mulher, quando endurece o coração, a palavra de Deus ela vem e bate, ela não entra, ela volta para trás. É a mesma coisa se você jogar na parede. Porque fechou o coração, endureceu, deixou a pedra entrar. E onde tem pedra, não tem como. Nada entra. E assim o rei Ezequias fez. E se nós fazermos dessa mesma forma, nós vamos perecer. E os que estão caminhando conosco, ao nosso redor, também vai perecer. Assim como o povo de Deus ali estava perecendo. Mas a palavra do Senhor fala que o rei Ezequias, ele chorou amargamente, ele chorou muito. E começou a falar para Deus, lembra, Senhor, da época que eu era fiel a Ti? Aí ele começou a se consertar com Deus. Começou a voltar para o caminho no qual ele estava. E a palavra do Senhor fala que Deus acrescenta mais 15 anos de vida para ele. Tá vendo o que acontece quando nós nos voltamos para Deus? Deus abençoa. Até se houve perca no meio do caminho, Deus ele restitui. Ali foi restituído os anos de vida dele. E talvez Deus quer restituir o que você perdeu no meio dessa caminhada. No meio dessa jornada. Deus quer restituir. Nós podemos ver ali Jó. A palavra do Senhor fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nós podemos ver ali a restituição que Deus fez na vida deste homem. Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu os filhos, as filhas que ele tinha. Perdeu todos os seus bens materiais. Ele perdeu tudo. A sua saúde. Ele perdeu tudo. E a palavra do Senhor fala que Jó, ele não blasfemou. Ele não murmurou, ele não pecou contra Deus, mas muito pelo contrário, ele adorou a Deus. E muitas das vezes, no meio da adversidade, a primeira coisa que a pessoa faz é blasfemar de Deus, é zombar de Deus, é caluniar, é difamar. Às vezes, talvez o próximo é criticar e Deus não agrada dessas coisas. A palavra do Senhor fala que Jó, ele rasgou as suas vestes. Ele adorou a Deus. Jó, ele não estava entendendo nada que estava acontecendo com ele ali naquele momento. O que aconteceu com Jó? Jó estava na casa de Deus e o diabo ele apareceu ali. E Deus pergunta para ele,
o que tem feito? O que tu vens fazer? O que você tem feito? Aí o diabo fala para ele, eu estou rodeando a terra e passeando por ela. Aí Deus fala para ele assim, tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Olha que benção. Íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Enquanto Ezequias tinha a retidão dele, a integridade dele, ele estava desviando do mal. Se ele não tivesse feito aliança com a Síria, com o rei da Síria, com o Egito, se ele tivesse obedecido a Deus, ele estava o quê? Se desviando do mal. Só que ele não fez igual Jó. Jó, ele se desviava do mal. A palavra de Deus fala que Jó tinha seus filhos. Mas seus filhos não eram temente a Deus assim como ele. Mas a palavra do Senhor fala que ele consagrava ali um novilho, fazia um holocausto. E pensava assim, quem sabe meus filhos pecou contra Deus? Entristeceu Deus? Então Jó sempre procurava fazer o bem. E quem faz isso só tem a ganhar. Só tem a ganhar quem faz o bem, aquele que faz o mal e busca o mal do seu próximo. Ele está fazendo para ele mesmo, porque o mal que nós fazemos, ele retorna para a gente. Mas a palavra do Senhor fala que Satanás se apresenta diante de Deus e fala assim, ele é temente, ele é íntegro, reto. É porque você tem cercado eles de bens, você tem dado tudo para ele. E Deus ele pega e fala para Deus assim, vai toca nos bens dele para ver se ele não blasfema de ti. Vai toca em tudo que ele tem para você ver se ele não vai blasfemar. Ele é fiel a ti porque tem tudo. Tira tudo que ele tem para você ver se ele continua sendo fiel a Deus. Obediente a Deus e temente, né, a ti. Satanás fala para Deus. Deus fala, pode tocar, mas para ele não tira a vida. O que acontece? Então Deus permite. O diabo tira tudo dele de Jó. O Jó fica sem nada. A primeira coisa que ele tira, vai lá. Ele tira os animais, mata, veio uma tempestade ali, veio e matou os animais. Foi morto ali, morreu tudo. Ele perdeu tudo, os animais. Os empregados dele morreu. E a palavra de Deus, o Senhor fala que os filhos dele estavam fazendo festa na casa do irmão mais velho. E veio uma tempestade ali, a casa desmoronou em cima deles, morreu todos, não ficou um. E tinha uma pessoa lá que ficou lá, que viu, e foi contar para Jó. Então, Deus permitiu que Jó perdesse tudo. Não que porque Jó estava andando errado, não que Jó estava pecando contra Deus, mas Deus permitiu para ver se Jó ia continuar adorando a Deus no pouco, mesmo ele ter perdido tudo. A palavra do Senhor fala que Jó, ele adora a Deus. Ele rasgou as suas vestes, sentou na cinza. Porque já imaginou, irmã? Perdeu um filho, o tanto que dói, imaginou, ele perdeu tudo. Perdeu todos os seus bens e perdeu os seus filhos. Ele ainda continua adorando a Deus. Coloca-se no lugar de Jó neste momento. O que você faria? Será que você continuaria adorando a Deus? Será que você continuaria a ter integridade, tua retidão diante de Deus? Ou você ia abandonar Deus, ia blasfemar, ia largar Deus de lado? Jó perdeu tudo, continua adorando a Deus, continua sendo fiel a Deus. E muitas vezes você está sendo provado, você não está entendendo. Deus está provando você para ver se você vai continuar sendo fiel. Ou se você vai continuar sendo rebelde, ou se você vai se rebeliar contra Deus. Porque o diabo, quando ele foi na casa de Deus, ele achou que Jó, ele ia se rebeliar contra Deus. Ele ia blasfemar, ia abandonar Deus, mas foi muito pelo contrário. Aí o que aconteceu de novo? Ele aparece de novo na casa de Deus. E Deus pergunta, o que você tem feito? O que você está fazendo aqui? O que você tem feito? Eu estou aqui andando e passeando pela terra.
Aí Deus fala para ele de novo: tem visto meu servo Jó, íntegro, reto e temente a Deus, e se desvia do mal? Aí Satanás pega e fala para ele: toca na saúde, carne por carne, osso por osso, ver se ele não blasfema de ti, se ele ainda continua sendo fiel. Ele não contentou de ter tirado a família, de ter tirado os bens, mandou tocar na saúde dele. Deus fala para ele: pode tocar, mas não tira a vida. A palavra do Senhor fala que Jó, ele fica enfermo. Ele fica aqui com a lepra, sentado na cinza, coçando com um caco de teia. E a palavra do Senhor fala que a sua mulher, ela chega diante dele e fala: você ainda continua sendo fiel a Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. A mulher de Jó, depois que ela tinha perdido tudo, né? Aí o Jó fala para ela: como uma louca fala tu, mulher. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, para a morte, né? Nasceu nu e ia morrer nu. Quer dizer, ia morrer, que ele morrer e ia acabar tudo, né? Quando morre em terra ali, acaba tudo. Ele nasceu nu e ia acabar sem nada. Ia terminar a vida dele sem nada. Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele fala que Deus deu, Deus tomou. Ficou sem nada. Perdeu todo o que ele tinha. Quer dizer, ficou nu, quer dizer, que ele ficou sem nada. A casa que era cheia, já imaginou uma casa que era cheia ficar vazia? Só ficou a dor, o sofrimento e o lamento. E a enfermidade, que não tinha cura. Ele ficava sentado ali, na cinza, coçando com um caco de telha. E ainda mais preciso seus amigos para caluniar ele, falar mal dele, falar porque ele estava no pecado, sendo que ele não estava no pecado. Ele estava sendo ali provado. E muitas vezes você está passando por uma prova grande, às vezes você não está entendendo o trabalho de Deus. Deus está te provando para te abençoar, Deus está te provando para exaltar. E no tempo certo a benção vem, a prosperidade vem, a paz vem, a alegria vem. E tudo que você perdeu no meio do caminho dessa jornada, Deus vai restituir. Assim como Deus restituiu a vida de Jó. Nós podemos ver aqui a diferença do rei Ezequias e de Jó. Jó era temente. Jó ele perdeu tudo, mas ele continuou firme ali adorando a Deus. E não blasfemou de Deus. E permaneceu na sua fidelidade. E com essa fidelidade que ele continuou, a palavra do Senhor fala que Deus restituiu tudo que ele tinha perdido. Foi um processo que ele passou. E talvez você esteja passando por um processo de humilhação, um processo de sofrimento. E muitas vezes nós não entendemos. Deus tem um propósito. Tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito. Na Guaçuba e Andefai, na hora a gente não entende o trabalhar de Deus. Na hora nós não entendemos o que e o porquê. Mas em tudo que acontece na nossa vida, na nossa casa, Deus tem um propósito. Na hora certa, passando essa tempestade, esse vendaval, você vai entender. Você não pode perder a tua fé assim como Jó não perdeu. Você não pode desanimar assim como Jó não desanimou. Jó ele ficou sem nada. Nem assim ele deixou de adorar a Deus. Nem assim ele deixou de confiar em Deus. Então não importa a situação que você esteja vivendo. Não importa a fase que você está passando. Porque isso é uma fase, isso aí vai passar. Apenas uma fase. Entendeu? É uma fase só. É como as estações do ano. Não tem primavera, verão, outono, inverno. É uma estação. Você vai sair de uma fase para outra. Assim é a sua vida. Você não vai continuar assim para a eternidade, não. Vai ter mudança. Vai ter transformação, vai ter libertação, vai ter paz, vai ter saúde, vai ter alegria. É uma fase. E durante essa fase, igual a fase que Jó passou, Jó não murmurou, Jó não reclamou. Chorou. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Porque ele era temente a Deus. Ele desviava do mal. Por quê?
Às vezes pensa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu faço só o bem, mas por que isso acontece comigo? Aconteceu com Jó. Jó era uma pessoa boa, amável, temia Deus, adorava Deus, mas o mal veio sobre ele. O mal vem sobre a nossa vida. Nos dias maus ele vem, mas da mesma forma que ele vem, ele vai também. Então nós não podemos reclamar, nem murmurar, apenas adorar, fazer como Jó fez. Que no meio da tempestade, quando nós adoramos a Deus, a recompensa nossa vem. Se você continuar reclamando e murmurando, você não sai da prova. Mas quando você adora, você sai da prova. É como você estivesse ali numa escola, diante de um professor, fazendo a prova. Aí ali você é testado. Você faz a prova. Se você saiu bem na prova, você vai, quer dizer, passar de série, né? Você vai passar, como falava primeiro que a gente estudava, passava de ano, né? Aí você vai ser aprovado. Mas se durante a prova você esmorecer a tua fé e fraquejar, aí você vai ficar rodando em círculo. Você vai continuar ali, Deus vai deixar você ali até você sair dessa fase adorando Ele. Até você ser aprovado. Enquanto nós está ali na prova, enquanto nós não faz um ato bom que agrada a Deus, nós não passamos no teste, nós fica ali. Mas quando nós adoramos a Deus no meio da prova, da luta, da dificuldade, nós somos aprovados. Porque Deus, Ele prova nós no fogo. Para abençoar nós, tudo que seja qual for a bênção que Deus vai dar para nós somos provados primeiro. A palavra do Senhor fala que Deus restituiu para Jó tudo que ele perdeu. Tudo, 4 vezes mais. Houve restituição. Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus fala que a palavra do Senhor fala que as filhas que Jó teve, não teve comparação de quanto que elas eram mais bonitas que aquelas que tinha antes. Então o que Deus faz, Ele é perfeito. Deu coisas melhores do que Ele tinha antes. Talvez você tenha perdido coisas aí no meio do caminho, mas o que Deus vai te dar para você é bem melhor. A restituição vai ser bem melhor, vai ser bem maior. Ezequias, ele fracassou na fé porque ele não deu ouvido à voz de Deus. Mas Jó, ele não perdeu essa integridade. Ele não perdeu o amor que tinha pelo próximo. A palavra do Senhor não fala que quando os amigos dele foram ali caluniar ele, humilhar ele, falar mal dele, a palavra do Senhor não fala que ele brigou com eles, que ele xingou, que ele se alterou, não. A palavra de Deus não fala que ele fez isso. Mesmo meio em tanto sofrimento, em tanta dor, ele não reclamou, ele murmurou. Ele não estava somente entendendo. E talvez você não está entendendo esse processo que você está passando. Ele não estava entendendo, Jó. O processo que ele estava passando, a dificuldade, a angústia, a aflição, o desespero, os apertos, ele não estava entendendo. E muitas vezes nós não entendemos. Mas quanto mais a prova aumenta, quanto maior a luta está, maior vai ser a bênção que você vai receber da parte de Deus. Você pode ter certeza que Deus não desampara ninguém. Principalmente se nós permanecermos fiel. A palavra do Senhor fala ali que depois que o rei Ezequias decreta ali, Deus leva aquele decreto de morte para o rei Ezequias, o profeta Isaías leva. E Isaías, ele sai, vai embora, ele transmitiu a mensagem de Deus e sai e vai embora. Mas a palavra do Senhor fala que quando ele ainda está no pátio, Deus manda ele retornar e falar para ele que ele ia acrescentar mais 15 anos de vida, porque tinha ouvido a oração dele. Então, se você tem falhado com Deus em alguma área, se você se arrepende, se humilha, se conserta com Deus, Deus está ouvindo a oração. E Deus abençoa a vida dele. E uma coisa que eu prestei atenção aqui, na obediência do profeta Isaías. Ele já tinha ido lá, levado um decreto de morte. Ele nem tinha acabado de sair, Deus manda ele voltar. A obediência dele.
Deus manda ele voltar, ele vai e volta. E já traz a palavra de bênção e de vitória para ele. Ele podia ser rebelde. Ele podia falar, eu não vou voltar lá mais não vou falar mais nada para ele não. Já fui lá, já falei, vou voltar lá de novo? Não, ele obedeceu. Quem é temente a Deus e adorador obedece. Qualquer momento, em qualquer circunstância, ele obedece a Deus. Obedece. É isso que Deus quer de nós, obediência. Assim como Deus fala para Saul. Saul perdeu o reinado, ele era um rei. Ele foi guerrear numa guerra e Deus manda ele matar todos ali. Crianças, velhos, jovens. E a palavra do Senhor fala que ele não mata. Ele traz o rei Gog. Era para matar tudo, não era para deixar nada. Ele era para ele ir junto com eles na guerra e era para destruir tudo aquela cidade, porque aquele povo era mau. Ele estava acabando com o povo de Deus. O pecado era grande ali. E Deus virou. Mandou destruir tudo e não trazer nada de lá, porque tinha muita riqueza lá naquela cidade. O que ele fez? Matou quase tudo. E trouxe o rei Gog. E trouxe riqueza também. O que acontece? Ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a Deus, ele perdeu a benção. E quando nós obedecemos a Deus, nós perde a nossa benção. Ah, mas Deus falou, não cumpriu, não deu certo o que Deus falou, mas você obedeceu a Deus? Deus falou com você, você deu ouvido? Você obedeceu a palavra de Deus quando Deus falou com você? A gente, quando não obedece a palavra de Deus, a vontade de Deus, nós perece. O rei Saul pereceu. Deus rejeitou ele como rei. Levanta Davi no seu lugar. Ah, mas não cumpriu o que Deus falou, a palavra de Deus não cumpriu, ué. Ele fez por merecer, por cumprir, Deus falou para não fazer, para ele destruir tudo, ele não obedeceu a Deus, ele perdeu a benção. Saiu do trono, perdeu o trono por causa da desobediência. Então nós não podemos obedecer a Deus. Se Deus falou, obedece. Às vezes é difícil da gente obedecer, às vezes é difícil a gente engolir, porque às vezes a mensagem, a palavra que Deus transmite para nós, às vezes é difícil de digerir ela. É difícil de digerir ela, de engolir. Mas engole e obedece. Quando a gente obedece a Deus, a palavra dele, a vontade dele, concretiza as coisas na nossa vida. Nós não pagamos preço. Nós não pagamos preço. Podemos dizer que Ezequias pagou um preço caro. Podemos dizer que Saul pagou um preço caro, que não obedeceu a Deus. Perdeu o reino. E muitas pessoas estão perdendo o que tem, a bênção, por causa de não obedecer a Deus. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E buscar a Deus em oração, buscar a direção. Porque se nós fazer aquilo que vem na nossa mente, no nosso coração, dá errado. Então, a partir de hoje, busca a direção de Deus, obedece a Deus, a palavra dele, a vontade dele. Você vê aqui que aquele povo sofreu. Você acha que foi fácil para Isaías ter que travestir aquela mensagem para ele? Já imaginou o profeta? Quando recebeu a mensagem de Deus, para Deus falar para ele que ia matar o rei Ezequias, você acha que foi fácil para Isaías lá transmitir aquela mensagem? Quando antes já tinha falado para ele fazer aliança com o povo do Egito, e ele fez. Não foi fácil, mas ele obedeceu a Deus. Ele transmitiu a mensagem de Deus. E assim nós temos que ser obedientes a Deus em tudo. Como nós fracassamos e não damos ouvido à vontade, as coisas que Deus manda a gente fazer, ou fala no nosso coração, ou usa através da palavra, Deus sempre coloca alguém do nosso lado, alguém para nos orientar. E quando a gente não ouve, não dá crédito, a gente perece. Como aquele povo lá pereceu, que estava sob o reinado ali do rei Ezequias. E a palavra do Senhor fala que ele viveu mais 15 anos, porque ele se humilhou, ele se consertou, ele pediu perdão para Deus. E quando nós colocamos diante de Deus em humildade, em humilhação, em oração, Deus, ele ouve a nossa oração. Porque a palavra do Senhor fala que o soberbo, ele abate, mas os humildes ele eleva.
Então, se nós for com soberba para Deus, ele abate a gente. Não adianta nós querer bater de frente com Deus. Bate de frente com Deus e ver o que acontece. Deus é soberano. Deus é santo. Você vê que até a rainha Esther teve que jejuar 3 dias para chegar diante do rei. Porque ela podia morrer sem ela chegar até ele, sem ele chamar. Quando ela foi ali diante do rei para falar a verdade, o que a mãe estava fazendo para destruir ali o povo de Deus. Ela jejuou, ela se preparou para ir até ele. E muitas vezes a gente, para chegar diante de Deus, a gente não se prepara, a gente fala qualquer coisa, a gente não teme. Aí a gente está irado, a gente blasfema, fala mal do próximo, calunia, difama. E chega de qualquer jeito diante de Deus, briga com Deus, questiona. Você vê que aquela mulher, até para chegar diante do rei, ela se preparou, ela se santificou, ela jejuou, ela pediu a graça de Deus, a direção, e colocou todo o povo todo para jejuar também, para ela se apresentar diante do rei. Porque ela não podia chegar diante do rei sem que ele chamasse ela. Se ele não levantasse o cedro para ela, ela morria. Ele ia mandar matar ela. Então ela se preparou para chegar diante do rei. Então nós temos que nos preparar para chegar diante do nosso rei Jesus. Em humilhação, em consagração, em jejum, em humildade. Quando a gente se humilha diante de Deus, se prostra diante dele, ele ouve a nossa oração, ele ouve o nosso clamor. Jejuamos e consertamos a nossa vida, colocamos a nossa vida no altar diante dele, conforme ele quer, na posição qual ele quer e com qual ele nos chamou. Não com rebeldia, porque não com ira. Deus não quer isso de nós. Ezequias, ele rebeliou a palavra de Deus e a vontade de Deus, ele pereceu, ele ia morrer. A enfermidade que ele estava era mortal, mas ele se consertou, amém? Então essa é a palavra que o Senhor deixou para nós aqui nessa noite, colocou no meu coração para transmitir para vocês. Que eu busquei a Deus uma direção e ele me deu essa palavra. Então que nós possamos voltar para Deus, fazer como o rei Ezequias, ele consertou, ele se humilhou, ele chorou, e Deus ouviu o seu clamor, sua oração, falho, todo mundo erra, todo mundo peca, mas nós temos que nos consertar. E a partir do momento que o rei Ezequias se consertou, a bênção dele chegou, Deus acrescentou mais 15 anos de vida para quem já ia morrer de imediato. Então, vou estar aqui fazendo oração, agradecendo a Deus por tudo. Eu já agradeço a Deus pela vida de vocês que estão aí nos vendo, assistindo essa live. Foi Deus que marcou o encontro aqui conosco. E se Deus quiser, domingo nós vamos estar aqui novamente fazendo. Como eu disse, eu estou fazendo essa live porque Deus falou no meu coração que era para fazer. Não estou aqui para me agradecer, nem para aparecer, mas para fazer assim, segundo a vontade de Deus e cumprir com o propósito dele. Apenas estou aqui obedecendo a voz de Deus, porque quando a gente não obedece, acontece com o rei Ezequias, a gente paga o preço, e eu não quero pagar o preço. Amém? Que a minha vida seja um instrumento para abençoar vidas. Amém? Vou estar aqui agradecendo a Deus, e seja qual for o teu problema, e agora apresenta ele para Deus. O Deus que acrescentou ano na vida de Ezequias, é o mesmo Deus que está aqui agora, contemplando a minha vida e a sua vida. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, eu te apresento cada vida que, Senhor, que se encontra agora, Senhor. Ouvindo essa mensagem, essa palavra, que o Senhor venha cumprir com a sua palavra, o Senhor venha cumprir com o seu propósito, que todo impedimento caia por terra, toda barreira, que toda muralha caia por terra em nome de Jesus Cristo, que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Visita a vida dessas pessoas agora, vai caindo por terra todo levante, toda obra contrária, toda força das trevas, toda palavra contrária liberada contra essas vidas, eu repreendo, eu aniquilo agora, eu lanço nas profundezas do abismo, em nome de Jesus. Pai, manifesta teu poder, a tua glória em cada mente, em cada coração. Visita agora, Senhor, o consciente, o subconsciente dessas pessoas. Toca com fogo no quarto dessas pessoas, vai varrendo o quarto, a sala, a cozinha, o banheiro, vai limpando a casa dessas pessoas agora com fogo.
Vai varrendo com fogo a casa, Pai. Vai libertando, vai, Senhor, transformando, vai fazendo o teu milagre. Para a honra e glória do teu nome santo, eu te peço agora. Visita toda a família, Senhor. Visita, Senhor, desde o maior até o menor. Varre, Senhor, a casa dela, Senhor. Varre, Senhor, a mente e o coração. Lava com fogo e com sangue. Manifesta aí o teu poder, a tua glória. Aquilo que está tirando a paz, aquilo que está tirando o sossego. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Coloca um bálsamo nesse coração e cura, Senhor, essa ferida. Manifesta, Deus, o teu poder e a tua glória. Eu te peço agora em nome de Jesus Cristo. Para a glória do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você grandemente. Que Deus venha recompensar vocês por tudo que vocês estão. Só de vocês estar aqui ouvindo essa live e dando ouvido ao crédito à palavra do Senhor, vocês vão ser abençoados. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e guardamos ela no nosso coração, nós somos semelhantes àquela casa que foi construída sobre a rocha. Veio o vento e veio a tempestade e ela não desmoronou. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus e guarda ela no nosso coração e coloca ela em prática, nós estamos criando ali um alicerce. A nossa vida não vai desmoronar, a casa nossa não vai desmoronar. Não vai ser como aquele que constrói a sua casa sobre areia. Vem o vento, vem a tempestade e a casa desmorona. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus e guardamos ela no nosso coração, você tem alicerce, você vai fruir, você vai frutificar. Amém? Eu agradeço a todos. No nome de Jesus Cristo, Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus.